A partir de agora, a gente conversa com um artista visual e performer já bastante conhecido do cenário baiano e que há 1 ano e meio tem assumido o desafio de gerir, de participar, de dirigir da diretoria de audiovisual, a Dimas. Seja muito bem-vindo, Marcondes. Prazer meu. Bom, a gente vive um momento muito pungente, muito efervescente aqui na Bahia, que é essa expectativa pela 3ª edição da Bienal na Bahia, que foi, na sua 2ª edição, interrompida, interditada aí nos anos de chumbo da ditadura. Fala como é que você percebe, como é que espera esse momento, não só como artista, mas também como gestor. Eu acho que a Bahia inteira e o Brasil está com uma expectativa muito grande em relação a essa Bienal. Eu acho que agora a gente está realmente vivendo um momento pleno de liberdade e de possibilidades de realmente se expressar e de, principalmente, que é uma proposta dessa Bienal, que eu acho que é muito positivo para as artes visuais, para a história das artes visuais, eu vou colocar nessa dimensão, porque integra, né, faz uma conexão entre gerações, né, traz todos esses artistas da geração de 60 com os artistas mais jovens e, enfim, eu acho que é novo porque as artes visuais ultimamente têm estado muito presas às tendências e eu acho isso muito pobre para as artes, né? Então essa Bienal eu acho que rompe com isso. É uma Bienal que tem um olhar profundo para a nossa história e principalmente a conexão dessa história com o mundo. E né? a Dimas, como é que está participando aí desse momento? Bom, a Dimas a gente está em conversa com os curadores, uma perspectiva também de inserir o cinema na Bienal, né? E principalmente trazer os arquivos, o Super 8, né? Que foi um momento extremamente rico de uma expressão audiovisual na Bahia. Enfim, o audiovisual, na verdade, já está intrinsecamente ligado às artes visuais, né? Bom, ampliando aí, pensando um pouco no panorama nacional, né? Quando a gente pensa que as grandes produções ainda se concentram no eixo Rio-São Paulo, no eixo Sul-Sudeste, de que maneira a Bahia tem conseguido, né, quebrar essa barreira e também se projetar nesse circuito, nesse mercado? Pois é, não é fácil, né? Porque realmente é uma concentração muito grande do mercado, das galerias, das bienais, no Sul e Sudeste, né? Então, eu acho que a Bienal justamente ela não só faz essa conexão dos artistas baianos com o Brasil e com o mundo, mas como também traz artistas do mundo e de todo o Brasil para a gente aqui, para o baiano ter acesso também a essa produção. Então, eu acho que vai ser um momento importante, assim, tanto do ponto de vista de redes de interação, como de comércio, de mercado, né? Então, eu acho que realmente a gente vai ser uma ruptura, a Bienal, na história das artes visuais da Bahia. Mas para além da Bienal, porque a Bienal está retornando agora, mas assim, quais são as estratégias que os artistas aqui locais encontram de brechas, de espaço para se projetarem talvez, né, fora das tendências, como você colocou no começo de sua fala, numa projeção ou num mercado mais nacional? Pois é, tem que ter várias estratégias, né? Porque, enfim, cada artista também tem uma trajetória e tem possibilidades diferentes, né? Mas, enfim, eu acho que a Bahia já tem mais galerias, agora está surgindo mais no mercado. A produção sempre foi intensa, mas a gente tinha poucos recursos mesmo, poucos editais, agora já está muito mais acessível. Eu acho que a gente já está conseguindo algo mais sólido, algo mais estável, né? E principalmente com esses recursos dos editais. O mercado de arte ele é muito complexo e o poder público, o dinheiro, o recurso público ele é muito importante para manter principalmente essas obras que fogem às tendências ou que apresentam novas tendências. Bom, você ocupa um espaço muito estratégico nessa negociação da 3ª Bienal, porque não só como gestor você
discute e participa. A Dimas, inclusive, vai ser um dos espaços, né, desse grande evento, mas também como artista você vai se apresentar, vai participar. Fala um pouco desse lugar aí. Pois é, eu fui convidado por Marcelo Rezende, e a Isso Heráclito, os curadores da Bienal, e eu pensei em uma obra coletiva, uma obra que possa discutir justamente essas gerações, esse tempo, esse vácuo entre a última Bienal e agora, né? De 68 até aqui. E eu acho que tem muitos traumas, tem muitos recalques, tem muitos problemas que a gente precisa digerir. Então essa minha videoinstalação trata disso, trata desse processo, dessa subjetividade, de quem são essas pessoas que fazem e como funciona, qual é a subjetividade desses artistas que fazem o que a gente chama de artes visuais da Bahia. Então essa vai ser uma obra que vai sendo uma obra que está em processo, que durante a Bienal ela vai sendo construída, e a ideia é essa. Aguardem. A gente está em processo ainda. Bom, eu sei que tem novidade aí também no Festival 5 Minutos, que esse ano, em sua 16ª edição, está expandido, mas esse é o assunto de loguinho mais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Marcões do Dourado. Já consolidado no circuito audiovisual baiano, o Festival Nacional 5 Minutos chega à sua 16ª edição. E tem novidade, porque nessa 16ª edição o festival é expandido. Conta um pouco dessa abrangência pra gente, Marcondes. A gente está aqui de volta agora da Galeria Pierre Verger, acompanhados aqui do Acervo Roque Araújo, para falar especificamente dos 5 Minutos. Pois é, os 5 Minutos esse ano a gente resolveu expandir tanto no espaço quanto no tempo. São 4 cidades do interior, né? Nós abrimos o festival em Paulo Afonso. Na sequência a gente foi para Vitória da Conquista. Agora estamos indo para Cachoeira e depois o encerramento em Salvador, que são 4 dias. Né? Em todos os dias a gente tem, depois da mostra competitiva, que acontece às 8 horas, no final a gente vem aqui para a escadaria do Complexo Cultural dos Barris, para fazer essa provocação, que é uma interação entre cineastas, videoartistas e artistas sonoros. Então, todo o final da programação tem essa proposta transversal aqui de diálogo mesmo com a cidade, diálogo com o bairro, enfim. E diálogo entre as linguagens, principalmente. Você já esteve, já ganhou, inclusive, já participou, já esteve do lado de quem se inscreve nos 5 Minutos, que tem uma característica muito própria, que não existe uma curadoria para quem se inscreve. Todo mundo que se inscreve tem a oportunidade de ver ali seu trabalho projetado em grande tela para o grande público. Fala um pouco dessa sua experiência do lado de lá, como participante, como foi para você em 3 edições já ter sido premiado. Pois é, os 5 Minutos surgiu em um momento muito especial, que era um momento a gente vivia a ressaca do governo Collor, com toda aquela ausência absoluta de recursos, de possibilidade de produção. A gente também já não produzia mais em Super 8, né, que dava conta dessa experimentação de linguagem no audiovisual, mais livre, mais solta, com menos recursos. E, enfim, e já existia uma intensa produção em vídeo, na época VHS, enfim, outros formatos mais profissionais, e faltava, realmente tinha uma carência muito grande de festivais nesse curtíssimo formato. E quando surgiu era algo até excêntrico, um filme, um curta de 5 minutos. Hoje os 5 minutos é algo que pertence ao nosso cotidiano, no YouTube, na internet. As pessoas esperam normalmente, né? Isso, porque também tem a ver com a velocidade da nossa época. Então hoje o festival também vai discutir essa questão, né? De até que ponto,
como esse curtíssimo formato tem a ver com nossa época, com nossa subjetividade. E temos também uma discussão assim sobre essa história do audiovisual a partir do golpe militar. Né? Orlando Senna, que vai dar essa palestra. Você próprio já teve momentos muito distintos enquanto se inscreveu, né? Assim, fala um pouco dessas 3 experiências, porque a última foi com Tô Dançando, Mas Tô Andando, que foi recentemente, mas tem outras 2 edições que foram mais lá atrás. Eu participei da 2ª edição, que ainda era um festival baiano. Depois eu participei em 2000, que era um festival já nacional, e participei agora na última edição, né, há 2 anos atrás. E é isso, eu acho que o festival ele não perde a sua proposta, ele não perde a sua efervescência, e esse ano a gente quer ainda potencializar mais e ampliar essa discussão, né, do curtíssimo formato. Né? Bom, com temas diferentes, com características também diferentes, a gente aqui na Bahia assiste ao Seminário Internacional de Cinema, a gente tem o Panorama Internacional Coisa de Cinema, temos os 5 minutos que estamos discutindo aqui, falando, temos também fora de Salvador a Mostra Conquista, temos o Cachoeira Doc em Cachoeira, quer dizer, a gente tem uma cena aí de festivais acontecendo. Qual a contribuição efetiva desses encontros para a produção audiovisual? Olha, eu acho importantíssimo, assim, primeiro de conseguir ativar todo o estado, né? Porque hoje a gente já tem festivais de cinema em vários territórios da Bahia. E os 5 minutos ele traz uma contribuição muito grande porque ele é despretensioso, ele traz toda uma geração nova, novos realizadores, enfim. Ele tem um frescor da juventude que não se perdeu e não pode se perder. Então ele tem um caráter, ele tem um papel também muito importante assim, né? nesse contexto todo dos festivais na Bahia, né? E eu acho que é um momento assim extremamente rico. Acho que a gente nunca teve tantos festivais, a gente nunca teve tanta produção. E o espaço do festival é um espaço de debate, um espaço de mostrar realmente e ver a produção do Brasil inteiro, né? No caso do 5 Minutos, que é um festival nacional, a gente tem aqui curtas do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Enfim, é um momento realmente muito rico e principalmente um momento rico para discutir o papel do audiovisual na contemporaneidade e as possibilidades do audiovisual, né? As possibilidades de interação com outras linguagens, as possibilidades de... Também, uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar, que é essa questão da relação do cineasta com as outras linguagens, porque o cineasta ele tem uma experiência sempre na tela grande, né? Na perspectiva da tela grande, e esse ano a gente está fazendo essa provocação de fazer, por exemplo, a abertura com Edgar Navarro, com uma videoartista que é Paula Carneiro e Ed Braz, que é o artista sonoro. Então eles vão criar uma obra nessa fachada que é o roteiro de Edgar de longa, que ele tá escrito, enfim, ele está adaptando esse roteiro a baixa gravidade, um roteiro aberto, para esse espaço público. Então, para uma tela expandida, que é essa fachada da biblioteca, enfim, com a trilha ao vivo, é o que a gente chama de live cinema. Uau. Bom, o papo está muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Marconi Dourado. Ele tem apostado toda a sua energia criativa para impulsionar e aquecer a diretoria de audiovisual, a Dimas. Conta pra gente, Marcondes, desde o período que você assumiu até agora, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Quando a gente pensa que você é um artista multifacetado, que sempre gostou de diversos diálogos entre linguagens artísticas, né? De que maneira esse potencial criativo está posto aí agora nesse lugar de gestão?
Bom, os desafios foram muitos, né? Primeiro, assim, a gente cuidar aqui do Complexo Cultural dos Barris, né, de reativar e trazer de volta a Sala Walter da Silveira como uma referência para a cidade, como sempre foi historicamente o principal cinema de arte da Bahia, né? Então, e também da política cultural, da gestão da política do audiovisual como um todo, né? Então foram muitos desafios, eu acho que a gente está conseguindo assim, dar uma efervescência a esse lugar, está conseguindo realmente trazer de volta esse espaço como referência, né? A sala hoje já está com um público bem maior, já o café virou um espaço... Esse café que estamos aqui. Que estamos, virou um centro cultural à parte, com exposições, com shows. Com programação própria, dominical, inclusive. Isso, e principalmente trazer eventos que dialoguem as linguagens, né? O cinema, ele por natureza, ele agrega todas as linguagens, né? A dramaturgia, o teatro, a música. Então a gente pensou um projeto que está sendo muito bem sucedido, que é o Cinema Expandido, que é um projeto que a gente faz aqui na fachada da biblioteca. Então já é uma interação com a cidade, com a rua, né? E a gente utiliza essa fachada da biblioteca como tela, como um espaço interativo e principalmente trazendo artistas de diferentes áreas, diferentes linguagens. Esse eu acho que é o maior desafio, além de manter a política de editais, né? Agora mesmo foram, esse último edital, 6,5 milhões para o audiovisual baiano. Então foram 5 longas aprovados, 5 projetos de longa, 25 curtas, 7 festivais em toda a Bahia, além dos projetos de formação, além dos projetos de finalização de filmes. Enfim, além disso, temos também projetos de formação de público, né? Tem um projeto agora que está sendo muito bem recebido pelos estudantes secundaristas, que a gente consegue otimizar a sala em horários que não é a programação oficial cotidiana. A grade cheia, como a gente chama, né? Isso. Então a gente utiliza a sala que estava fechada pelas manhãs e isso tá lotando de alunos, com debates, com formação mesmo, né? Formação de plateia. Eu tenho ainda uma curiosidade em relação à memória, né? Assim, existe um acervo riquíssimo de produção audiovisual, especialmente baiana, que é preservada, que é garantida aqui. Como é que isso está sendo pensado para futuro, né, para acesso, para que as pessoas possam, de repente, ou para pesquisa, para fins, para uso mesmo, né, do coletivo? Pois é, uma coisa que a gente pensou foi trazer, por exemplo, o acervo aqui para o café. A gente tá nesse processo de... O acervo, ele fica numa sala à parte, aqui na Dimas. Eu sempre achei muito isolado isso e com pouco acesso à pesquisa. Então a ideia é trazer parte desse acervo, fazendo cardápios, que a gente está chamando cardápios de filmes. Que delícia. Né? Que é para primeiro, para as pessoas tomarem conta, saberem, terem informação de que a gente tem esse acervo à disposição. Né? E depois para realmente estimular essa pesquisa e esse acervo, né, de fato ter tá sendo usado, né? Bom, sem querer que dar conta de tudo, obviamente, mas o que a gente ainda pode esperar nesse próximo tempo aí de gestão de Marcondes Dourado? Pois é, a gente nesse segundo semestre a gente está com projetos assim, que a ideia também é de fazer não só grandes eventos, mas fazerem eventos regulares, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar na gestão pública, é de fazer eventos que... Marque e date uma agenda, né? Que exatamente, que cria um cotidiano, né? Enfim, e ser criativo também, da gente se apropriar do que a gente tem. A gente tem um cinema aqui com 200 pessoas, tem equipamentos, então às vezes faltam recursos, mas a gente pode utilizar isso de maneira que a gente consiga fazer eventos muito interessantes, muito potentes, com pouco recurso.
E também a gente está trabalhando muito com parceria. Agora mesmo está acontecendo o Enedit, né, que é um festival, um grande festival de música, de cinema sobre música. Enfim, a gente teve o Cinema de Santo, teve aqui a Hopeless com projeções na fachada, enfim. A gente está muito aberto a parcerias. Então os produtores e os artistas e cineastas nos solicitem, cheguem com suas propostas, porque esse espaço aqui é de todos. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao final, né, do nosso tempo, mas nessa entrevista eu sempre proponho que a pergunta que não foi feita, mas que o entrevistado gostaria muito de responder, algum ponto, algum aspecto que não foi abordado aqui e que você gostaria de acrescentar, fique à vontade, o espaço é seu. Olha, são muitas questões, né? O audiovisual, e a política pública para o audiovisual, ela é tão complexa e tão ampla. Então, a gente realmente poderia passar aqui horas falando sobre isso e nunca se esgotaria, né? Mas eu acho que é isso. Eu quero, antes de tudo, dizer que esse espaço aqui tem que ser apropriado pelo baiano, como já foi há muitos anos atrás, né? Já está sendo, o fluxo de público é enorme, já está realmente em uma efervescência e que vocês venham cada vez mais a esse espaço, porque a programação está cada dia melhor. Maravilha. Bom, esse homem expandido que é Marconde Dourado, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a você. Que esses projetos todos tenham vida longa. Tá. Sucesso. Obrigado.